E já vai sendo tempo de termos aqui, finalmente, mulheres bonitas. Está na altura de recebermos a nossa querida Vânia Belis, que hoje nos traz uma convidada especial, a Caroline Arcadi. Uma salva de palmas para elas! Olá, olá, tudo bem? Pessoal, e já aqui começar com um elogio muito bem, não é? Verdade. É sempre para começar bem, não é? Já agora, pode ser só o microfone. Já sempre alguma coisa para segurar na mão, não é? Vânia, ainda não nos conhecíamos, Pois é. mas olá, tudo Olá. bem? Bem-vindas. Que novidades é que nos traz hoje? Então é assim, nós estamos a participar num Congresso Internacional de Educação Sexual aqui em Lisboa e a Caroline veio do Brasil para apresentar, para moderar uma ou duas mesas especiais nesse congresso, porque ela trabalha na área da violência sexual, não é? Faz um trabalho muito interessante no Brasil, que ela vai falar, sobre esta questão da prevenção dos abusos com as crianças e com os jovens. Ela trabalha mais na área infantil, não é? Mas ela vai falar um bocadinho sobre aquilo que ela faz, até porque assim, nós estamos a entrar na época das férias e normalmente, eu já disse à Caroline que normalmente nas férias é quando o pessoal anda mais descontraído e acaba até por descuidar um bocadinho com o álcool, portanto há algumas situações de violência e infelizmente, e neste congresso nós temos tido a oportunidade de perceber isso, as pessoas, os jovens não estão muito sensíveis a identificar exatamente o que é violência. Normalmente achamos que é só ver... Ali uma linha muito ténue, não é? Que se bater, se obrigar a alguma coisa, portanto, acham que é muito por aí, mas há muitas outras coisas e é por isso é que a Caroline vai falar um bocadinho disso. Isso aí. Sim, olá. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Não, obrigado nós. Primeira vez que estou aqui em Portugal, achei o país fantástico. É engraçado que a língua também a gente vai aprendendo. Tem um monte de susto que eu levei porque algumas coisas são palavrão lá no Brasil, né? Então assim, eu ouço o pessoal, tipo, o que você está falando comigo? Mas é interessante que a gente vai conhecendo a língua e foi um processo fantástico. Foi uma coisa bem legal. Em relação ao livro, apesar dele ser dirigido para criança, né, a gente, os professores, os educadores, os pais, às vezes têm muita dificuldade em se comunicar, contar para os seus filhos, falar sobre o tema que ainda é um tabu. Se sexualidade, digamos assim, típica, normal, já é um tabu, perguntas normais sobre o corpo, imagine falar sobre violência sexual, que seria ultrapassar os limites do querer, do bem-estar, né? E aqui já encontra uma forma mais fácil de abordar, sim. Isso. O bacana é que como nós somos do Instituto Cores, então os materiais são de distribuição gratuita. Então, pelo site pipififi.org.br, pais, professores, crianças, adolescentes podem acessar. Todo o material é gratuito, podem fazer a leitura, podem fazer download e distribuir também, o que é muito interessante. Já estamos aqui a ver algumas páginas, não é? Agora, era interessante a Caroline explicar lá para casa, para quem está assistindo, né, que são muito jovens, o que é realmente violência sexual, Caroline? Lá no Brasil, a gente tem um grande problema que normalmente as pessoas falam, sexo com crianças ou sexo com adolescentes é crime. E às vezes a gente fica focado só na relação sexual e esquece de várias outras coisas que são muito importantes, que seriam o início de um abuso ou de uma violência sexual e que a gente tem que ficar ligado. E há muitas pessoas que confundem as coisas também, não é? Isso. Nunca sabem que limite é que podem. Eu acho que o principal, para quem está assistindo, os jovens que estão nos assistindo, é conhecer os limites do próprio corpo, saber dizer não, saber que você é dono do seu corpo. E uma coisa interessante, na adolescência, às vezes a gente faz as coisas por pressão. Pressão do grupo, porque todo mundo já fez, porque o namorado ou a namorada estão forçando, e aí a gente acaba ficando perdido sem saber esse limite. Então, violência ou abuso sexual é todo aquele ato, né, normalmente praticado por um adulto, às vezes adolescente mais velho, que tem essa conotação sexual e que muitas vezes deixam o jovem, o adolescente, a criança com vergonha, se sentindo culpada, ultrapassa esses limites. E muitas vezes a violência sexual ela também pode ser sem contato. Né? Exato, tem muita gente que fala verbal. assim, poxa, né, não teve nem contato, como assim que rolou uma violência sexual? Pode ser telefonemas, as famosas cantadas, né, que muita gente acha lindo e maravilhoso, mas é ali que começa. É quando você invade o mundo da pessoa, né,
muitas vezes as mulheres, né, que é o meu mundo, as mulheres ficam com medo, por exemplo, quando levam uma cantada de um desconhecido e não sabe onde aquilo vai parar. Vai, exato. Né? Por exemplo, para criança, né, em relação a assistir filmes pornográficos, um adulto que insiste em mostrar um mundo adulto, que muitas vezes criança, pré-adolescente não está preparado para absorver e que aí acaba gerando uma série de transtornos, né? E essa coisa importante, o corpo é seu, então você tem que aprender a dizer não, tem que aprender a identificar. Se você não está se sentindo legal, se você sentiu que ultrapassou o que você não está considerando prazer, é um momento que está te deixando confuso, então alguma coisa errada está acontecendo. E muitas vezes isso acontece em relacionamentos nos pré-adolescentes, né? Às vezes uma prova de amor. Sim, importa aqui referir que não é só a nível de crianças, não é? É mesmo, poderá ir até uma idade mais adulta. E às vezes até com pessoas, no caso de criança, que o nosso trabalho é muito grande lá no Brasil, muitas vezes a violência sexual é cometida por alguém da família. Mas muitas vezes a pessoa que você está namorando também pode cometer isso quando ultrapassa seu limite, força. Quando obriga, você diz não uma vez e isso não é respeitado, né? Então tem que ficar de olho nisso. A Vânia falou uma coisa muito interessante em relação à bebida alcoólica ou outras drogas, né? Primeiro que quando você tá nessa energia, bebeu demais e tal, você não aproveita aquele momento, que era para ser um momento de prazer. Às vezes não se lembra nem do dia seguinte que rolou, exato, né? Isso acontece muitas vezes, principalmente no verão, festivais, tudo mais. Né? Agora nas férias todo mundo acaba abusando, quer experimentar coisas diferentes. Você perde a noção do que acontece, né? Você não lembra se foi um relacionamento legal, o que você fez. Não é? Seguro, né? Porque aí pode acontecer um relacionamento ali sem uso de camisinha e nem vai lembrar, né? Então o legal é você fica vulnerável, né? Nesse caso, quando você abusa desse tipo de coisa. Então você estar plenamente consciente do que está acontecendo, isso é importante, né? E o principal, saber dizer não, saber identificar o que não está legal nesse relacionamento para você. É muito importante nós dizermos também lá para casa que não se devem sentir culpados se por algum motivo acontecer uma situação de violência, não é? Porque muitas das vezes há pessoas que ficam pensando, se calhar eu provoquei, ou se calhar eu dancei de uma forma provocante e por causa disso ele veio e agarrou-me à força. Não. E há muitas vezes pessoas que se fecham nelas próprias e têm medo até de dizer ao mundo que... Mas é assim, João, a melhor forma de nós ultrapassarmos qualquer tipo de violência é mesmo partilhar, é abrirmos-nos com alguém. E em Portugal, porque é diferente lá no Brasil, nós temos várias entidades a que qualquer jovem pode recorrer, como por exemplo à CPCJ, que são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, não é? Há a PAV também, que é a Associação de Apoio à Vítima, que tem uma linha até direta, onde poderão desabafar e dizer o que é que está acontecendo, ou até mesmo ir a um posto da polícia onde poderão, e normalmente existem, uma denúncia, não é? Fazer uma denúncia ou falar com alguém que existe sempre dentro das quadras de polícia, sempre pessoas especializadas para falar com pessoas que são vítimas de violência. E já existe até alguns policiais, alguns agentes que estão a ser treinados para falar com pessoas que foram vítimas de violência doméstica ou de abuso sexual. Portanto, este é um assunto sério. Nós temos, no Brasil, qual é que é a percentagem de crianças ou jovens que são abusados, mais ou menos? Tens ideia, Carolina? As pessoas acham que é uma coisa bem rara, mas na verdade as estatísticas mostram que até 30% das crianças e adolescentes passam algum tipo de violência sexual. É uma percentagem muito grande. É muito grande. Portugal também não anda muito abaixo disso. disso, sim. Nós hoje estivemos até com um especialista também espanhol, em que a percentagem é ligeiramente mais baixa, mas nós não é porque ou temos uma lei diferente ou que somos mais ou menos vulneráveis. Portanto, se somos crianças, se somos ou jovens já somos vulneráveis. E abusadores e pessoas que querem e são violentas existem em todos os países e em todas as classes sociais. Portanto, em qualquer sítio pode acontecer uma questão de abuso. É por isso é que temos que estar sensibilizados, não é? E não nos fecharmos. E uma coisa muito importante que a Vânia falou, né? Na cultura do Brasil, eu imagino que aqui também existe essa questão da que quem está sendo violentado, abusado, se sentir culpado, achar que, né, provocou aquilo. Isso não existe, por isso que é legal dividir, buscar ajuda, né? Para quem está assistindo, de repente tem um irmão mais novo, tem uma criança em casa, é legal, mostra o Pipi-Fifi, é bem divertido, a plataforma é legal. E mostrar também que, pronto, alguma questão que eles tenham,
Isso. aqui encontram as respostas quase todas no livro, não é? Ajuda pelo menos a quebrar o silêncio e permite perceber, ok, então eu devo dizer não a isto, então é porque não é correto. E ensina as crianças a perceber o que é um contacto bom, um contacto mau, não é? E aquela questão, muitas vezes quando há abuso, diz sempre às crianças, isto é um segredo, há a questão dos segredos. E tentam fechar, não é? Exato. Portanto, eu não falei na questão da importância também da escola, porque a maior parte das crianças e dos jovens, eles estão na escola e normalmente também existem professores que nos podem ajudar. Não Portanto, é? podem ser... Um bocadinho o papel que os pais fazem. Podemos contactar e depois haver então uma segunda linha para aquelas entidades que eu falei. Ok, fica aqui o aviso e também o alerta, não é? Obrigado, Vânia, obrigado, Caroline. Pessoal, qualquer dúvida que tenham, relembra-me só o e-mail, finalfeliz.cc@gmail.com. Enviem perguntas e a Vânia de certeza que vai responder. Se tiverem alguma dúvida nesta área, também podem escrever, tá? Certo? Fica aqui a dica. Obrigado, Vânia, mais uma vez. Obrigado, Caroline. Arranca.